Agora vamos convidar o conselheiro João Batista Camargo para relatar as contas de Santo Antônio do Levergé, que tem também pedido de sustentação oral. É o 23 da pauta. Senhor presidente, tratam os autos das contas anuais de governo do exercício de 2017 do município de Santo Antônio de Levergé, sob responsabilidade do senhor Valdir Pereira de Castro Filho. Na análise efetuada pela equipe de auditoria, foram constatadas 7 irregularidades, sendo 2 de natureza gravíssima, 5 de natureza grave e 5 de natureza grave. Após a análise das manifestações da defesa, 5 irregularidades foram mantidas pela unidade técnica. O procurador de contas, Dr. Alisson Carvalho de Alencar, manifestou-se pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Levergé, exercício de 2017, com recomendações e determinações. É assim o relatório, senhor presidente. Em discussão. Na discussão, há um pedido de sustentação oral. Concedo a palavra ao senhor Rony de Abreu Munhoz, procurador do prefeito. Vossa Senhoria dispõe de 15 minutos. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro relator, procurador de contas, servidores aqui do tribunal, colegas, advogados e gestores aqui presentes. Novamente buscando ser breve, conselheiro, eu vou me ater a pontos específicos do parecer do Ministério Público de Contas para demonstrar os motivos pelos quais deverá ser emitido parecer favorável à aprovação das contas de Santo Antônio de Levergé. O primeiro aspecto é o item 1, se refere à despesa de pessoal do município. Também tem que ser desconsiderados plantões médicos, assim como já sustentei aqui no caso anterior, e a aplicação da resolução de consulta número 19 de 2017 e a modulação dos efeitos do Acórdão 455 de 2018. Com essas duas aplicações e também das demais verbas de natureza indenizatória, relativa à licença maternidade, férias em rescisão, licença-prêmio, 13º proporcional em rescisão, 1/3 de férias, os plantões médicos, como já disse, nós chegaríamos ao montante de 47,83 de despesa de pessoal. Então, simplesmente pelo princípio da segurança jurídica, aplicando-se ao município de Santo Antônio, que já foi aplicado para os demais, nós já conseguiríamos ficar abaixo, inclusive, do limite prudencial. No ponto número 3, que se trata de uma situação de déficit, eu gostaria de esclarecer que, quando também da emissão do parecer do Ministério Público de Contas, foi dito que as contas com relação ao ano do exercício de 2015, sob a gestão de Valdir Pereira de Castro Filho, havia sido reprovada. Porém, há 2 semanas, há 15 dias atrás, houve o julgamento da tomada de conta especial, que surgiu a partir da emissão de parecer negativo naquela oportunidade, foi revista a posição, e no que tange ao atual gestor, o senhor Valdir Pereira de Castro Filho, o Tribunal de Contas reviu a posição e do exercício de 2015 as contas dele foram aprovadas, assim como as de 2016. E eu gostaria de salientar isso para tratar do déficit, porque foi apontado pela SESEX que ficou escrito em reza a pagar R$ 8.404.925,01, sem a cobertura de recursos suficientes. Porém, é necessário enfatizar que desses 8 milhões, somente 1.900.000 é que foram escritos nos exercícios administrados por Valdir Pereira de Castro Filho. 6 milhões, aproximadamente, já vinham dos exercícios anteriores, que inclusive culminaram na emissão de parecer prévio contrário às contas dos antigos gestores. E a razoabilidade que o caso requer, ela se sustenta em 2 fundamentos. O primeiro, acabamos de ver o julgamento das contas de Pochorel, onde o próprio membro do Ministério Público reviu o parecer dizendo que não se trata do último exercício de mandato. Então, ele tem condições de solucionar a questão nos quadrimestres seguintes, uma vez que não é o último exercício de mandato. E a segunda questão é que, se nós levarmos em conta só o que o município de Santo Antônio de Levergé deixou de arrecadar no que tange a Secretaria Estadual de Saúde, já estaria também tendo recurso suficiente para cobertar a despesa feita pelo atual gestor. Então, esse déficit não seria também, no ponto de vista da defesa, causa de reprovação das contas. E, por último, eu gostaria de salientar, com relação ao item 6 do relatório, a abertura de créditos adicionais suplementares por anulação de dotação no total de 16 milhões, sem prévia autorização legislativa. Acontece que tem autorização legislativa, sendo esta a Lei Municipal 1.210 de 2017. E
O que a CSEX disse no segundo momento foi de que não foi demonstradas alterações realizadas por projeto ou atividade. Isso é um segundo item. Essa instrução deveria ter sido feita anteriormente. O apontamento que foi feito para a apresentação de defesa inicial refere-se à ausência de lei autorizativa, e a lei existe. E aí qualquer julgamento ou interpretação posterior, ela fere o princípio da ampla defesa contraditória, tendo em vista que a defesa não foi capaz de se manifestar a respeito desse ponto, tampouco de juntar documentos. Então, que esse item número 6 também não possa ser levado em consideração para fins de reprovação de contas, uma vez que feriria, inclusive, a ampla defesa contraditória. Com base nessa argumentação rápida que eu fiz, é que eu peço a compreensão de Vossa Excelência para julgar favorável às contas anuais de governo exercício 2017 da Prefeitura de Santo Antônio do Leveger. Muito obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão e votação. Senhor presidente, conforme exposto no voto integral, a gestão do município de Santo Antônio do Leverger respeitou os limites constitucionais relacionados aos investimentos na área de saúde, educação, Fundeb, repasses ao Poder Legislativo, como veremos, também, segundo a interpretação desse relator, aqueles relativos a gasto com pessoal. Acerca da irregularidade AA04, a CSEX, após a apresentação da defesa, concluiu que os gastos totais com o pessoal do Poder Executivo atingiram o percentual de 54,54%. Todavia, constato que, com a aplicação da modulação dos efeitos da resolução de consulta 19 de 2017, o gasto total com o pessoal do município atingiu o percentual de 54,29%. Porém, verifico que parte do que foi sustentado pela defesa deve ser acolhida para excluir algumas despesas do cálculo da DTP, que é a despesa total com o pessoal. Com relação aos valores pagos que possuem natureza indenizatória, considerei passíveis de exclusão do cálculo da despesa total com o pessoal os que se referem a férias em rescisão, 13º proporcional em rescisão e 1/3 de férias em rescisão, conforme disposto na página 526 do Manual de Demonstrativos Contábeis do Tesouro Nacional, manual editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme já mencionei anteriormente em outro voto. Assim, com os novos cálculos apresentados na íntegra do voto, entendo por sanar a irregularidade apontada, tendo em vista que o município não extrapolou o limite máximo de gasto com o pessoal, chegando ao percentual de 53% com a exclusão dessas rubricas. Porém, atingiu o limite prudencial, que seja recomendação específica ao Poder Executivo. Antes de continuar na leitura do voto, eu queria mencionar uma tabela trazida pelo gestor. Essa tabela detalha mês a mês diversas rubricas, o gasto mês a mês e o gasto total no exercício, algumas rubricas que ele entende que deveriam ser excluídas da despesa com o pessoal. Tem licença maternidade, férias em rescisão, essa eu excluí, licença prêmio, 13º proporcional em rescisão, essa foi excluída, 1/3 de férias em rescisão, e a questões de plantão médico, que estão em discussão ainda nesse tribunal, e uma outra verba indenizatória não especificada. O que eu queria colocar é que algumas rubricas têm valores expressivos, inclusive uma que eu retirei, férias em rescisão, que dá um total de R$ 368.609,98. E a de 13º proporcional, R$ 59.386, 1/3 de férias em rescisão, R$ 122 mil. A questão é que são valores expressivos, que, a meu ver, a unidade técnica deveria ter feito uma diligência para saber detalhamento desse tipo de informação. Então, é apenas um comentário que esse tipo de informação, eu acho que deveria estar de uma forma mais detalhada no processo, na análise da defesa, senhor presidente. Então, continuando o síntese do voto, já encaminhando para o final, com relação à educação dos 10 indicadores apresentados, 5 apresentaram desempenho superior à média nacional, 1 abaixo e 4 não foram avaliados. Na área de saúde, 10 indicadores avaliados, 4 com performance superior à média nacional, 4 inferior e 2 desconsiderados. No IGFM, o município ficou na 113ª posição, piorou 6 em relação a 2016. Sim, diante do exposto, não acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais
de governo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger, exercício de 2017, responsabilidade do senhor Valdir Pereira de Castro Filho, com recomendações nos termos do voto integral, senhor presidente. Os conselheiros que votam de acordo com o conselheiro relator permaneçam em silêncio. Senhor presidente, Com a palavra o conselheiro Isaías Lopes da eu Cunha. acompanho o relator, principalmente no mérito do conjunto das contas anuais, mas eu só queria fazer uma ressalva aqui quanto à questão do 13º salário. Ele nunca foi e nunca será uma parcela indenizatória. Qual que é o fundamento da indenização? É você efetuar uma despesa para a qual você está ressarcindo, ou você ser privado de um direito. É como ocorre tradicionalmente em relação às férias e licença-prêmio, principalmente por motivo de rescisão. O direito que o servidor tem é de usufruir os seus 30 dias ou os seus 60 dias de férias, é usufruir a sua licença-prêmio, seja ela de 3 meses ou tiver mais acumulado. Em regra, é isso. Vamos chamar. Esses institutos foram criados para isso. Bom, por o advento de uma rescisão, ele não usufrui esses direitos. Tá? Por isso que se indeniza. Agora, o 13º salário, ele é devido tradicionalmente no mês de dezembro. Tá? Então, se o servidor, porventura, ele é demitido, é exonerado antes do mês de dezembro, tá? Vai ser devido proporcionalmente à fração de quantos meses no ano ele trabalhou. Mas até então, ele não tem direito. O direito que ele tem, ele completa esse direito, vamos dizer, de exigir, vamos dizer, essa prestação pecuniária, até o nome já diz, o 13º, aquele que vem depois do 12º salário. Então, se ele não recebe, ou melhor, ele tradicionalmente vai receber em dezembro, por ocasião de um rompimento de um vínculo, tá, de funcional, de repente aposentadoria, exoneração, seja o que for, cassação do serviço público, tá, que não seja no mês de dezembro, ele vai ter o direito de receber, tá, assim como tem o direito de receber se fosse trabalhar até dezembro, proporcional aos meses do ano. Tá? Eu faço isso, senhor presidente, porque é outra situação, se nós não colocarmos a devisa baliza, tá? Situações que vão ganhando corpo, tá? E de repente está aceito como se fosse alguma jurisprudência pacificada. E aí, com todas as venhas ao conselheiro João Batista, eu não identifiquei, tá, nos demonstrativos da Secretaria de Tesouro Nacional, ela fala sobre isso, férias indenizadas, ela fala sobre licença indenizada, mas a Secretaria de Tesouro Nacional, tá, ao meu ver, ela não convalida esse entendimento. Isso é só questão de fundamentação, mas no mérito eu acompanho Vossa Excelência no conjunto da obra pela aprovação, pela emissão do parecer prévio favorável, senhor presidente. Senhor presidente, tem razão o conselheiro Isaías. De fato, na tabela do demonstrativo, o 13º está como a ser incluído. Não importa se ele é indenizado ou não, porque de fato é um valor que tem que pagar o servidor, estando ele na ativa ou na rescisão. Na rescisão você antecipa o pagamento do 13º proporcional, apenas isso, né? Então, de fato, na página 526 eu vou até solicitar a correção do voto, na página 525 do demonstrativo, abre aspas, a despesa decorrente de indenização por férias e por licença-prêmio não gozadas para servidor em exercício é espécie remuneratória.
Por outro lado, fala, para fins de dedução da despesa bruta, a indenização por férias e por licença-prêmio não gozadas somente será considerada espécie indenizatória em caso de demissão ou rescisão. Né? Então, essas duas rubricas, indenização por férias e licença-prêmio, que o servidor gozaria a licença ou gozaria as férias, no caso de rescisão ou demissão, elas serão indenizadas, é uma espécie indenizatória, e a Secretaria do Tesouro entende que não são computadas como despesas pessoais. Então, senhor presidente, eu solicito a correção do voto para excluir apenas as férias em rescisão, né, e tirar o 13º proporcional em rescisão e 1/3 de férias em rescisão. Okay? Mas, mesmo assim, conforme disse, na página número 12 da defesa, tem a tabela trazida pelo gestor, e o montante de férias em rescisão aqui dá R$ 368.609,98. É suficiente para que o total da despesa pessoal fique abaixo dos 54%. Se aproxima muito, mas ainda assim fica abaixo, não interferindo no mérito. Portanto, mantenho o voto, com a exceção dessas duas alterações, tirar, né, o 13º proporcional de rescisão e 1/3 de férias. Eles serão incluídos no cômputo. Esse é o meu pronunciamento, senhor presidente, acatando as considerações do conselheiro Isaías. Aprovado por unanimidade. Processo 17.286, dígito 3/2017. Relator conselheiro interino João Batista Camargo. Parecer prévio número 105/2018. Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leveger. Contas anuais de governo do exercício de 2017. Parecer prévio favorável à aprovação. Recomendações e determinações ao chefe do Poder Executivo Municipal. Recomendação ao Poder Legislativo. Publique-se.